conta, né, daquilo que emerge dos organismos enquanto seres possuidores de linguagem, que se comunicam, sentem, possuem memória, interagem, etc. E aqui falo em organismo, eu falo o ser humano, o ser animal, vegetal e até mesmo mineral. Bom, enquanto ficamos nesse artifício estruturante, esquemático, né, nós não conseguimos o que há de mais profundo, mais visceral, mais emergente daquilo que faz com que essa linguagem não seja apenas um mecanismo operativo, né, de comunicação nas suas mais variadas ordens de significação, mas que seja algo visceral, aquilo que faz com que eu seja o que sou, que os outros sejam o que são, que o mundo seja o que é, nessa interação. Então, uma linguagem, digamos assim, que a filosofia informacional, na sua complexidade, dê uma resposta mais consistente, né, nessa, digamos assim, antropogênese do homem, bem como também na origem da linguagem de todos os outros organismos. Como é que você avalia, essa diferença entre esse antigo e, a meu ver, já repetitivo modelo analítico da linguagem, nas suas mais várias versões e teorias, com essa nova versão de uma linguagem realmente pulsante? Ok, isso é uma verdadeira provocação. Bem, curiosamente, Sérgio, muitos dos filósofos analíticos que eu poderia ter mencionado hoje aqui, como Gareth Evans, na verdade, eu mencionei Gareth Evans ano passado, John Perry, de Stanford, Pierre Jacob, do Instituto Jean Vigo, todos os filósofos analíticos, e todos têm uma maneira de introduzir na filosofia analítica, na filosofia da linguagem, que estão desenvolvendo a noção de informação. Se quer ver um modelo de informação interessante, vai ver o Gareth Evans, The Varieties of Reference, onde ele pega aí um outro pendrive, eu tenho slides sobre isso, e eu refiz o modelo proposto por Gareth Evans, ele mostra como, a partir da percepção, passando pela memória, se produz proposições singulares que são analisadas nos termos da tradição analítica. Então, extraímos informações, mas essas informações elas são tratadas naquele sistema informacional como um tudo. O John Perry, no livro de 2001, Consciousness, Possibility and Knowledge, distingue vários tipos de, o que ele chama de jogos informacionais. Os mais básicos são coisas que, por exemplo, estamos jogando tênis. Eu não vou
raciocinar, para saber como me posicionar, para ter uma boa, para poder bater com força na bola. E isso se faz como consequência do treino, do hábito. É imediato, é como atravessar uma rua. Você vai andar devagar, se não tem carros chegando, se tem carros, aí você acelera o passo, você se ajusta. Mas isso não é um processo intelectualista, ou que se pode ser descrito, que pode ser descrito em termos de posse de uma teoria, por exemplo. Não é isso. Então é processamento de informação. Tem jogos informacionais mais complexos, que envolvem a memória, que envolvem os significados. Para responder à sua questão, eu não vejo nenhuma incompatibilidade. Muitos filósofos analíticos, na tradição analítica, vão admitir sem problema os esforços para desenvolver uma semântica informacional. Frederick é um filósofo analítico, sem dúvida, e é um daqueles que mais contribuiu para isso. Ruth Millikan é outro nome de peso, que trabalha na mesma direção. Ela vai aqui corrigir certas noções empregadas por Dretske. Bom, eu mencionei Pierre Jacob, Garrett Evans, John Perry e outros. Eu não vejo uma incompatibilidade, algo entre o novo, um conflito entre o novo e o antigo. Eu acho que há uma absorção tranquila dessas novidades. Agora, é claro que há um trabalho conceitual a ser feito sobre a própria noção de informação. Está sempre claro. Na verdade, ninguém até agora chegou a uma definição em termos de condições necessárias e suficientes do que é informação. E não é por isso que devemos abandonar a noção de informação. Seria um absurdo. Olha o conceito de evolução. Hoje em dia se diz, na biologia, nas ciências da vida, fora da evolução não tem salvação. A teoria da evolução significa tudo. Agora, não se tem uma definição da noção de evolução que seja absolutamente satisfatória, sem apresentar nenhum defeito. Vamos parar de usar a noção? Não. A gente continua a usar. A mesma coisa está acontecendo com a noção de informação. Agora, isso não quer dizer que devemos renunciar a esse trabalho conceitual de clarificar a noção em questão. Claro que é uma questão de responsabilidade intelectual, a gente tem que continuar. Mas eu não vejo. Se tem uma provocação, mas eu não estou convencido de que há uma incompatibilidade. Eu não diria isso. Com experiência, você tem as mesmas amigas que eu tenho na vida, Maria Eunice, Mariana e aquele grupo lindo que tem lá, desenvolvendo, trabalhando essas funções. E eu sou um filósofo analítico e me sinto muito à vontade. Eu vou participar do ENIC lá na USP, no início de dezembro. Você também? Também do Agência de mas eu não vejo incompatibilidade no conflito. A gente já tem mais uns 7 minutos, há uma pergunta, duas, então, só o Will e o Matheus.
minha questão é relacionada às redes sociais. Como o senhor falou, a linguagem não está no âmbito estrito dos códigos, e o significado principalmente vai além disso. E aí o senhor falou do viés principalmente pragmático que está em jogo também. E aí a questão com as redes sociais, que é um novo ambiente de interação, que é distante desse ambiente físico, que a gente se olha, percebe uma reação diferenciada, que tem esse feedback. E aí com a febre que se tornou as redes sociais, que as pessoas passam a se reunir praticamente somente através de um aparelho digital. E aí a questão é a seguinte: como é que o senhor percebe esse feedback, as modificações que podem trazer, ou que já ocorrem para essa linguagem, se não perderíamos esse viés que está no campo do visual, do olhar, do perceber, do sentir, com a tecnologia, com as redes sociais principalmente? Claro que se perde o feedback imediato, como você mesmo colocou nesse tema. Isso já acontece com o telefone. E aí, no telefone, você tem a entonação da voz, que é uma indicação contextual muito importante. A voz é extraordinário. Temos a capacidade de discernir muitos tons, várias entonações. A entonação pode carregar algo semanticamente que é impressionante. Vocês já ouviram falar do grande Stanislavski, o dramaturgo russo que tinha uma escola de teatro famosa, Ele escreveu um livro que foi traduzido, acho, em todas as línguas, A Formação do Ator, Mudou o Ator, tem vários títulos. E um dia um ator se apresenta, um ator muito bom, para fazer uma audição, para ter um papel, e o próprio Stanislavski atendeu, fez passar o teste para o ator em questão. E o teste foi expressar 40 nuances emocionais distintas, pronunciando diferentemente a palavra, uma expressão, esta noite. Esta noite. Em russo é um pouco mais comprido, é algo como Сегодня вечером. Bom, então o ator começou a dizer, com preocupação, Сегодня вечером. Com alegria, Сегодня вечером. E aí 40. Ele expressou 40 nuances emocionais distintas dessa forma. O grande linguista Ronald Jacobson ouviu falar dessa história, encontrou o ator e eles recomeçaram a experiência, desta vez com 50 descritores. Então, tudo registrado e diante de uma audiência de moscovitas, eles pediram para eles associar o que eles estavam ouvindo com o descritor correto. E 90%, mais de 90% das pessoas conseguiram. É algo extraordinário. O poder de discriminação do ouvido. Me parece que os cachorros nos vencem com muita facilidade. Mas, enfim, temos uma capacidade aqui extraordinária. Mesmo assim, só com o telefone a gente perde muitas coisas. Certamente é mais fácil mentir e desinformar por telefone do que face a face, porque mentir, vocês vão aprender a partir da manhã com o JV, o João Virgílio,
Bem, é algo muito difícil. Nas redes sociais, o que me deixa muito preocupado é a facilidade com a qual se colocará informações que não é verificada às vezes. Se apresenta alguma coisa muito antiga, como se fosse algo que surgiu de última hora. Você tem que checar as datas para ver se exatamente. As possibilidades de desinformações são terrivelmente se desmultiplicaram com as redes sociais. E dependendo da época que se vive, tem conflitos ideológicos numa sociedade, no sentido algo assim surgir nos países da América Latina, isso é muito preocupante. Por outro lado, isso pode servir de instrumento para criar uma certa coesão, organizar coisas, no sentido positivo e negativo, depende do lado onde você está. Mas parece que a primavera árabe se tornou possível graças às redes sociais. Bom, muitas pessoas veem lá algo muito positivo, mas o oposto é possível e preocupante. Eu gostaria de saber se essas várias significações que uma frase pode ganhar nesses múltiplos contextos, se isso enriquece a linguagem ou se isso limita a comunicação? É uma característica da língua comum. A língua comum que não é uma língua arregimentada, permite esses ajustes contextuais. Você pega a entrada do dicionário e vê como as palavras são usadas no dia a dia, e aí vai perceber constantemente diferenças. Nós não usamos sempre as palavras de acordo com a definição característica. Normalmente o núcleo de sentido, o que eu chamo de núcleo de sentido, está presente, mas o núcleo ele vai ser ajustado. Por exemplo, a palavra maçã, o flor, às vezes pode se aplicar a flores artificiais, flores de plástico, dependendo do contexto. Certamente uma flor artificial, uma flor de plástico não é uma flor. Você pode consultar qualquer tratado de botânica, não há um capítulo sobre flor artificial. Não vai encontrar. Então, dependendo do contexto, o sentido de uma expressão pode de repente se estender. Aí o que teremos é um afrouxamento. Você deixa de aplicar a palavra flor só a flores e você aplica também a palavra para incluir flores e plásticos. Pode acontecer no contexto, sem problema. Então, é um dos mecanismos que sempre esteve presente. Sempre esteve presente. Paulo Aiello,
na lógica editorial, tem uma passagem onde Arnaud Nicole descreve mecanismos de ajustes, assim, dependendo do tom da voz, de outros elementos do contexto, você pode aumentar ou diminuir o significado das expressões. Isso sempre foi, em qualquer língua natural, seja o grego, o latim, o francês, o inglês, o português, sempre foi. Só agora, no contexto, bom, tem alguns autores clássicos que perceberam esses fenômenos, mas tematizar e tratar desses mecanismos pragmáticos sistematicamente é uma coisa recente, relativamente recente. Quem fez isso melhor do que qualquer um é François Descartes, do Instituto, o diretor do Instituto Jean Vico de Paris, um grande instituto de pesquisa. Se você acessar o site, lá você pode encontrar vários textos disponíveis online. É uma fonte de informação muito boa, particularmente sobre linguagem, ciências cognitivas e pesquisas de ponta. Bem, a gente encerra então por aqui. Agradecemos mais uma vez ao professor André Leclerc, da UFC, pela maravilhosa e instigante palestra. Agradecemos a presença de vocês e 2 comunicados. O primeiro, amanhã a gente vai fazer o sorteio dos livros que estão sendo rifados, depois da última palestra, acho que é a do Eduardo, não lembro direito. Depois, aqui no auditório mesmo a gente vai fazer. E o segundo comunicado, a gente tem postado na página do encontro no Facebook certos avisos, as fotos do evento, e vocês podem acompanhar também informações importantes lá sobre os dias seguintes. Por exemplo, lá tem o texto tem o informe do texto do Nelson, no mini curso dele. Gostaria de pedir para o professor disponibilizar os slides dele para a gente, aí a gente coloca lá na página. Eu vou disponibilizar o arquivo correto. Ok. Então não deixe de acompanhar hoje, vai ter mais algumas notícias lá. E é isso, amanhã a gente começa às 8h15, assim, só para dar tolerância, porque o trânsito de Belém não ajuda. A gente começa esse horário com a palestra do professor João Virgílio. Então, boa noite a todos, obrigado pela presença. A partir